mais estilo. Oferecimento Anita Express. O jeito de comprar que é o seu número. E rede de farmácias Farmatotal. Crescendo com você. O assunto agora são animais peçonhentos. A gente viu recentemente, né? Aparecimento de escorpião em Campo Grande. A Silvia estava conversando comigo aqui antes da matéria e disse que isso não era muito comum na época da infância dela. Eu já passei uma infância vendo muito escorpião, porque na minha cidade era muito comum. E aí, bom dia, Silvia. Bom dia. O que é o animal peçonhento? Aranha? Quais são os animais peçonhentos? São aranhas, escorpiões, algumas formigas são consideradas peçonhentas, lagartas. Nós temos muitos problemas com lagartas também, que peçonhento é todo aquele animal que detém um artefato, né? Produz uma toxina e tem um aparato que ele inocula essa toxina, esse veneno que causa um dano ao nosso organismo. Então, todos esses animais são considerados peçonhentos. Inclusive, Silvia, foi bom você até falar que tem uma pergunta para você ali na rua, foi feita pela Ingrid Pinheiro. Vamos ver. Qual a diferença de animais venenoso e peçonhento? Ingrid, a diferença entre animais venenosos e peçonhentos detém-se em um único detalhe. Os animais peçonhentos, eles detêm um aparato que para poder inocular o seu veneno, a sua glândula, tem uma glândulazinha que ele produz uma substância que para poder inocular. Por exemplo, as serpentes possuem os dentes, né? Os escorpiões possuem o ferrão, as abelhas possuem o ferrão. Então essa é a diferença. Os animais venenosos são aqueles que produzem veneno, né? As suas substâncias que normalmente são utilizadas para defesa, e os animais peçonhentos são aqueles que possuem um aparato para inocular esse veneno. Tá. E essas aranhas horrorosas, cabeludas aqui? São as caranguejeiras. São as caranguejeiras. As caranguejeiras têm um detalhe interessante. Apesar de elas não terem inocular o veneno pelas suas mandíbulas, seus ferrões, elas no abdômen dela, na bundinha dela, ela é sem pelo, né? E ali existem os micropelos. E esses micropelos são urticantes. Então, quando ela está estressada, ela desprende esse pelinho do seu abdômen. E aí, ao contato com a pele, você inalando esses micropelos, você tem uma reação alérgica violenta. Tosse, pruridos, né? Então tem que procurar uma unidade de saúde, tomar um antialérgico. E é veneno? Depende, né? Tem que tomar um antialérgico. É igual a abelha, né? Às vezes tem gente que uma picada de abelha já desencadeia uma reação. E pode até morrer, né? Pode. E aqui nós temos mais... Aliás, tem vários tipos de escorpião, né? Tem. Interessante, aqui são os escorpiões amarelos, né? Como eu falei, ele tem na pontinha da sua cauda, ele tem um ferrãozinho, que é o telson, em que tem na pontinha tem uma glândula de veneno, que ele pica, ele inocula o veneno. Mas interessante, tem o escorpião pretinho também, né? Que é o de menos de interesse médico, porque a qualidade da sua pressão e do seu veneno não causa tanto dano ao nosso organismo quanto o amarelo. Então, as pessoas, quando encontraram um pretinho desse, podem ficar tranquilas. Só pisa, né? Fique tranquila, porque ele não tem um risco muito grande. O interessante dessa família toda aqui, tem um falso escorpião, que as pessoas morrem de medo dele. Eu acho muito interessante isso. Ele é enorme, ele é o chamado escorpião vinagre. Ele não tem, você pode ver que na pontinha da cauda dele é fininha, tem um canalzinho, um canalículo, que ele, quando está estressado, injeta um ácidozinho, que é o ácido, nada mais que é o ácido acético, por isso que ele é chamado escorpião vinagre, que ele tem a cor meio avermelhada e esguincha um ácido, na hora vai cheirar vinagre. Mas ele não tem veneno, só dá um pruridozinho. Ele é muito feio. Ele é muito comum em áreas assim, da periferia, muitos terrenos baldios, áreas de cerrado ainda, vegetação típica de cerrado, muito comum na nossa região. As pessoas têm pavor dele, não tem porquê, né? Porque ele é muito feio. E esses horrorosos? Então, as lagartas, nós temos tomar muito cuidado com as lagartas, né? Porque toda lagarta, uma dica, toda lagarta tem pelo e tem espinho, ela é venenosa, porque ela tem uma glândula de veneno. Quando você toca ao contato, libera, aquela glândula libera e inocula o veneno. Então, tem pelo e tem espinho, é venenosa. Então, tomar o máximo cuidado quando estiver andando em mata, passeios no campo, né? Colocar a mão em tronco de árvores, muito cuidado, porque normalmente é por contato mesmo. Vocês que moram na zona rural.
E essa lacraia? A lacraia é muito comum também na nossa cidade. Ela tem, ao contrário que as pessoas pensam, aqui na extremidade dela não é onde ela tem a glândula de veneno, não. Ela tem um ferrãozinho na frente que também inocula veneno, né? Vai doer, uma dor local, começa com uma dor, tem que ser monitorado. Todo acidente com animal peçonhento, o primeiro sintoma normalmente é dor. Então a pessoa tem que ser acompanhada e monitorada por unidade de saúde ou por um médico. Por que ficar sentindo dor? Nem né? pensar, olha, eu me lembro na minha infância, minha irmã mais nova foi mordida por escorpião. E assim, rapidamente ela foi levada para um posto de saúde. Pode morrer, né, se não for atendida rápido. Olha só, depende da espécie do escorpião, depende do indivíduo. Se for uma criança, se for uma pessoa idosa, é óbvio que o comprometimento é maior. E, se falando de escorpião, aqui eu trouxe 2 exemplares para te mostrar a diferença nesse caso, desse acidente. Esse primeiro aqui é uma espécie que chama Titius confluens. 90% dos acidentes que ocorrem em Campo Grande é por ele. Os acidentes têm se demonstrado com manifestação leve. O que é uma manifestação leve? Uma dor local, não evolui para sintomas maiores, né? Vômito, náuseas, né? Você indo na unidade de saúde, o médico, o enfermeiro fazendo um bloqueio com a anestésia, cessou a dor, monitorou suas funções vitais, tranquilo, vai para casa numa boa. Agora, esse aqui é o Titius cerulatus. Esse é perigoso. Esse é perigoso porque a qualidade da sua peçonha, do seu veneno, quando inoculado, ele causa sérios danos, principalmente em criança e idosa. Lamentavelmente a ele aconteceu o óbito, o primeiro óbito no estado de Mato Grosso do Sul. Não é uma estatística muito boa, né? Mas foi por ele. Silvia, para encerrar, quais os cuidados? Principalmente cuidar muito dos quintais. Nós temos que pensar com o controle de animais peçonhentos, manter o seu ambiente onde você passa a maior parte do seu tempo muito bem limpo, muito bem arejado, sem excesso de vegetação, sem excesso de materiais inservíveis. Não podemos esquecer também que a dengue, nós estamos começando a época das águas, também tem um problema das chuvas. E esses animais, a chuva desaloja. Então eles vão procurar invadir a residência. Então cuidar muito bem do seu interior do domicílio, barreiras físicas, soleira das portas, cobrinhas de areia mesmo, saquinhos de areia na soleira das portas, ralinhos bem vedados, fechadinho, e fazer o controle de baratas, né, que é primordial. Bom, gente, tá vendo, né? Siga esse conselho. Bom, muito obrigada por você ter vindo, Silvia. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo, depois nós temos o quadro Estrela. Não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outros programas? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net.